no dia 11 de setembro de 2001, aconteceu a maior de todas as tragédias que mudou o curso da história moderna. Todos se recordam vividamente do ataque terrorista que destruiu as Torres Gêmeas de New York, uma parte do Pentágono, e provocou a queda de um avião cheio de passageiros em Virgínia. Enquanto as televisões do mundo inteiro mostravam ao vivo essa tragédia, com certeza milhões de pessoas em todo o mundo cristão oraram a Deus, pedindo para que se poupasse vidas humanas. Quem sabe muitos familiares de vítimas que se encontravam nos locais dessas catástrofes oraram a Deus pedindo que seus entes queridos fossem poupados. E toda essa gente viu com horror quando as torres desmoronaram, acabando com a esperança de rever com vida seus queridos. Em 2002, precisamente um ano depois dessa tragédia, estava eu voltando do Canadá para Portugal, fazendo uma conexão em New York. Quando o avião estava fazendo a aproximação da pista de pouso, procurava olhar pela janela para ver se conseguia identificar o local onde se encontravam as torres, ou o Ground Zero. Um passageiro que estava próximo, entendendo a minha curiosidade, ajudou-me a olhar para o lugar certo para que pudesse ver. Ao fazê-lo, ele apontou-me a direção e depois olhou para mim com lágrimas a correr-lhe abundantemente pela face e uma expressão contorcida de grande tristeza nos olhos. Pude entender que aquele nova-iorquino muito provavelmente tinha perdido alguém querido naquela tragédia. O que fazer quando a tragédia surge de repente? Como agir diante do imprevisto? Está Jesus interessado em nos socorrer? Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. O texto para o nosso programa de hoje está em Marcos, capítulo 5, versos 35 a 41. Vamos ver. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que quase o enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, e dizendo-lhe, Mestre, não te incomodas que pereçamos? E ele repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como era o dia de Jesus? Jesus acordava bem cedo e muitas vezes ele nem dormia. Ficava a noite inteira falando com o Pai. Nesta ocasião, ele passou a noite em oração, porque ele tinha uma importante decisão a tomar. Ele iria escolher os seus discípulos para dar prosseguimento à sua obra de pregação. Jesus sempre se interessa pela vida das pessoas. Afinal, ele, Jesus, é o doador da vida. Ele mesmo disse em São João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Vida com quantidade e vida com qualidade também. Talvez você esteja tão ocupado, tão atarefado, tão preocupado em resolver problemas que nem consiga notar a presença de Jesus. Não se esqueça dele, afinal, ele nunca se esquece de você. Tudo seria muito mais fácil de resolver no seu dia a dia se você pelo menos se lembrasse de que Jesus está pronto a ajudar. Jesus ama a todos, até aqueles que o ignoram e mesmo aqueles que abertamente desprezavam o seu amor. Ele amava e ama até aqueles que não se interessam por aquilo que ele tem para ensinar. Com o passar do tempo, Jesus foi ficando conhecido. As pessoas já se apercebiam que a sua presença fazia diferença. O dia em que encontravam com ele era diferente. E começavam então a procurá-lo e a desejar estar na sua presença.
Homens e mulheres, velhos, jovens, ricos, pobres, mestres, doutores, analfabetos, os bem-vestidos e os maltrapilhos, todos eram recebidos por ele da mesma maneira. Atendia a todos. Jesus era acessível e sensível a todas as necessidades das pessoas. Ele conversava, aconselhava, ensinava, abençoava. Os milagres começaram a acontecer. Jesus curava, alimentava, atendia a todos, tinha tempo para todos. Assim era o dia de Jesus. Jesus era acostumado ao trabalho braçal. Ele tinha a mesma profissão que José, seu pai terrestre, como carpinteiro. Mas o fato é que, mesmo tendo uma boa saúde, quando chegava ao fim do dia, depois de dar atenção, de se dedicar totalmente às pessoas, Jesus, como homem que era, ficava cansado. Ele sabia que, como humano que estava no seu limite, a sua capacidade física o impedia de continuar. E foi num desses dias que o texto que lemos em Marcos diz que Jesus pediu que fossem para o outro lado. Passemos para o outro lado, diz o texto. Jesus estava cansado e precisava descansar, tanto que o texto que lemos fala de que Jesus foi para a parte de trás do barco e deitou-se numa almofada. Logo que entrou no barco, Jesus dormiu. Essa história aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Isto reforça a ideia de que este milagre foi muito importante. Todos os evangelhos contam que Jesus, chegando no barco, logo adormeceu. Jesus foi homem, igual eu e você. Ele tinha fome, sede, sentia dor, cansaço. Não é maravilhoso saber que hoje lá no céu existe alguém que sabe o que você passa, sente e o que você precisa? Mas o que essa história tem a ver com você que está assistindo o programa Está Escrito hoje? Você prestou atenção que foi Jesus quem mandou que todos entrassem no barco? Os discípulos entraram naquele barco obedecendo a uma ordem de Jesus. Eles não duvidaram, não questionaram, não demoraram. Eles foram fiéis, sinceros, leais à ordem de Jesus. Eles estavam apenas cumprindo uma ordem. Se você conhece este relato da Bíblia, ou se prestou atenção no texto inicial, já sabe que logo em seguida veio uma terrível tempestade. Não parece estranho que Jesus tenha levado todos para o mar e que de repente apareça uma tempestade? Afinal, as pessoas andam procurando a Jesus porque acham que se estiverem com ele nunca terão tempestades na vida. Olhe para Jesus e veja que mesmo aqueles que entraram no barco com Jesus tiveram pela frente um temporal. Mesmo obedecendo a Jesus, mesmo sendo fiel a Jesus, seguindo a Jesus, nós enfrentamos dificuldades e problemas. Sabe? Existem pessoas que pensam que por estarem seguindo a Jesus não podem passar por problemas, não podem ter dificuldades, não podem ficar desempregados, não podem ficar doentes, que tudo vai ser uma maravilha. E tem até algumas religiões pregando isso por aí. E estão atraindo pessoas para suas igrejas ensinando isso. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E também não fique pensando que problemas e dificuldades, doença, dor, sofrimento é apenas para os desobedientes. Não. Neste texto vemos discípulos seguindo a uma ordem de Jesus, fazendo o que Jesus pediu. Eles fizeram tudo certinho, mas mesmo assim estão passando por sérios apuros. Com certeza, nesse instante, estou a falar para alguém que está passando terríveis dificuldades e que talvez esteja se perguntando por que isso só acontece comigo? E talvez esteja até procurando saber a causa desse sofrimento. Saiba que o sofrimento não anda apenas atrás dos desobedientes, não. O sofrimento pode alcançar inclusive aqueles que estão com Jesus, no seu barco. Mas vamos continuar aprendendo um pouco mais dessa história da Bíblia. Todos os evangelhos são unânimes em dizer que o tempo estava bom, porém, de repente, levantou-se um grande temporal. Imagine só, que oportunidade perfeita para Satanás. Jesus e todos os seus discípulos dentro de um barquinho, e Jesus se distrai um pouquinho e dorme. Satanás não perdeu tempo em mandar um temporal tão terrível e rápido que parecia que iria destruir tudo rapidamente. É lógico que Satanás vai aproveitar todas as oportunidades da vida para poder enfraquecer sua confiança em Jesus. Ele sempre causa os temporais e depois fica gritando nos seus ouvidos que Jesus está dormindo, que ele não está nem aí com você. Ele é muito rápido. Ele escolhe os seus momentos de maior sensibilidade para mandar as tempestades. É por isso que, às vezes, catástrofes,
tragédias, calamidades não mandam aviso. Elas chegam de repente. Tem coisa que não tem como evitar, não tem como prever. Elas chegam e pronto. Mesmo para cristãos, mesmo para pessoas que obedecem a Deus, servem a Deus. Mesmo para estes. Talvez você esteja decepcionado, mas é a pura realidade. E às vezes, Deus reverte a situação, como foi no caso dos discípulos, só que tem vezes que Deus não interfere. E quem sabe agora você esteja pensando assim. Mas então, qual é a vantagem de ser cristão? O que é que eu ganho servindo a Deus? Pela graça de Deus, você ganha a salvação, a vida eterna, mas o total livramento da dor, do sofrimento e proteção incondicional para você e sua família, isso não. Pelo menos enquanto aqui estivermos nessa terra. O que Jesus prometeu foi nos dar paz, mesmo na tempestade. Veja o que o Salmo capítulo 23, verso 4 diz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Duas certezas nesse verso. O Senhor estará com você e Ele vai te consolar. Mas livrar, Deus não dá essa certeza, nem a mim, nem a ninguém. Lamento se você não está ouvindo o que gostaria de ouvir, mas eu não posso ir contra aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, Deus é a pessoa mais democrática e imparcial do universo. Da mesma maneira que Ele não livra e protege só o cristão, Ele também não abençoa apenas o cristão, o obediente, o certinho. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 5, verso 45. Veja o que é que Jesus disse. Porque Ele, Deus, faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. O que você precisa entender é que cabe a Deus resolver, decidir quando Ele deverá livrar e quando não. De uma coisa esteja certo, Deus fará sempre o que for melhor para você. É por isso que Paulo diz o seguinte, em Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Confie em Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Nós não sabemos o que é melhor. Deus, que é onisciente, sabe. Um outro ponto muito interessante da experiência passada pelos discípulos é que existem problemas que fogem ao nosso controle, está fora do nosso alcance. Os discípulos eram pescadores, homens acostumados ao mar, e era certo que não era a primeira tempestade da vida deles. Tinham experiência, mas eles se sentiram impotentes, de nada valia a sua habilidade, o seu conhecimento diante daquela situação. Somos sempre tão senhores da nossa própria vida, das nossas decisões, das nossas escolhas. Mas, de repente, as coisas mudam tão rapidamente. Por mais que se tente encontrar uma explicação, não conseguimos entender e tudo parece impossível. Conheci há alguns anos uma família muito querida que frequentava a nossa igreja. Uma família muito cristã, envolvida com as coisas de Deus. O casal tinha 2 filhos adolescentes. 2 rapazes muito educados, inteligentes. Com o passar dos anos, a mãe alimentava um grande desejo de ter uma filha e orava a Deus pedindo essa bênção. E foi com grande alegria que, passado algum tempo, ela ficou grávida. E qual não foi a surpresa quando descobriu que era uma menina? Toda a família se sentiu triplamente abençoada por Deus. Todos os desejos mais íntimos daquela família se realizaram. Era uma família verdadeiramente feliz e grata a Deus pelas bênçãos. Aquela menina cresceu e se tornou a coisinha mais querida no seio daquela família e da igreja onde eles frequentavam. Ela era um doce de uma criança, trazendo alegria, orgulho àquele lar. Um dia, a família resolveu fazer um passeio de domingo e passaram o dia inteiro fora. Já muito tarde naquela noite, eles regressaram a casa. Os rapazes estavam meio sonolentos, dormindo atrás nos bancos do carro. O pai desceu para abrir o portão da garagem e a sua filhinha acordou e foi atrás dele para ajudá-lo. Vindo não se sabe de onde,
um carro em alta velocidade, fazendo a curva na esquina da casa onde moravam, desgovernou-se e subiu em cima da calçada, bem justamente no momento em que aquele pai e a sua filhinha estavam a abrir o portão, e apanhou os dois ao mesmo tempo, matando-os instantaneamente. O motorista, que estava bêbado, fugiu do local e nunca mais foi encontrado. Hoje, a mãe vive com os 2 filhos que restaram e, apesar de tudo, continua fiel a Deus com seus filhos, ainda na igreja, envolvidos com as coisas de Deus, com a esperança de um dia, na ressurreição, poder rever o marido e a filha que tanto amava e que pereceram em tão estúpida tragédia. Será que este é o seu caso? Está você passando por um problema que atingiu dimensões que você não tem como resolver ou mesmo entender? Tudo sempre esteve ao seu alcance, sob o seu controle, mas de repente, sem que você notasse, sem que percebesse e sem que você conseguisse modificar, tudo transformou rapidamente em uma tempestade. Veja como conviver com essa situação. Só quando os discípulos deixaram de tentar resolver sozinhos aquela situação, quando eles reconheceram que eram incapazes, impotentes, foi que Jesus pôde trazer o livramento. Como nós somos parecidos com os discípulos de Jesus, não é? Tentamos resolver sozinhos os nossos problemas. Se o problema é de doença, confiamos no remédio caseiro. Depois, quem sabe, vamos à farmácia. Depois, se temos um plano médico ou não, mesmo assim, vamos atrás de um médico. Depois, de um especialista. Depois, se não resolveu, vamos a outro. E se quando a coisa está realmente ficando preta, é que nós nos lembramos de Deus. Não é bem assim que acontece? Se o assunto é financeiro, às vezes apelamos para algum empréstimo. Primeiro vem os parentes, depois o gerente do banco, depois às vezes o agiota. E quando a coisa atinge uma dimensão que foge do nosso controle, aí nós nos lembramos de Deus. Mas veja o que está escrito em São Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Consulte a Deus primeiro antes de qualquer tentativa de solução. Mateus 6, 33. Procure a Deus primeiro. Quanto mais rápido você buscar a Deus, melhor. Jamais se esqueça, Jesus está mais próximo de você do que você pode imaginar. Ele não está no céu, lá na imensidão do universo. Ele está pertinho, à distância de uma oração, de uma súplica. Antes do livramento veio a súplica. Ou seja, o reconhecimento que Deus é a única e verdadeira fonte de ajuda, socorro e livramento. Deus é especialista em causas impossíveis. Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. As nossas impossibilidades são as oportunidades para Deus agir. No dicionário de Deus não existe a palavra impossível. No barco da nossa vida, os temporais são certos, as tempestades virão mais cedo ou mais tarde, não tem como evitar, muito provavelmente elas vão danificar o barco. Precisamos de alguém muito mais sábio do que nós, muito mais poderoso que nós para nos socorrer. Sem Jesus, o barco afunda. Esta é uma regra que não tem exceção. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Sem Jesus, o barco da sua vida vai afundar. Será que nesse momento tem alguém aqui que está à beira de um naufrágio? Pode ser um relacionamento, quem sabe um casamento, um negócio, um problema físico, ou a perda de um ente querido do qual você não consegue se recuperar? Pode ser qualquer coisa. Lembre-se do que está escrito em Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Aquele Jesus que acalmou o mar, que controla tudo, até da natureza, que é aquele que com a sua voz ordena e o mar e o vento lhe obedecem, é o mesmo que hoje te diz, calma, fique tranquilo, eu estou aqui, vou estar sempre aqui ao teu lado. Só Jesus pode espantar as trevas, trazer o sol de volta, acalmar o vento e trazer a paz. Só Jesus pode restaurar a paz. Ele prometeu em Mateus capítulo 28, verso 20. Vamos lá ver. Eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Jesus está ao teu lado. Não quer você orar a Ele nesse instante? Não quer você entregar a Ele o controle de sua vida? Ele está esperando por isso. Confie nele. Deixe Jesus assumir totalmente o controle da sua vida. Basta você entregar, basta você permitir, e Ele, com prazer, será o seu Senhor e o seu Salvador. Ainda que furioso mar que minha alma vem tragar e que sopre o vendaval, sinto paz tão perenal. Minha âncora firme está, Cristo a segurará. Minha âncora firme está, luz embora o turbilhão, frágil é a embarcação, animoso o coração. Minha âncora está ainda que tristeza e dor me acerque com vigor, e que mesmo a tentação vem turbar meu coração, minha âncora firme está, Cristo a segurará. Minha âncora firme está, luz embora o turbilhão, frágil é a embarcação, animoso o coração. Minha âncora está Senhor, é possível que muitos dos que me ouvem agora estejam passando por uma terrível tempestade que só o Senhor conhece e compreende. Assuma o controle dessas vidas e não permita que nenhum deles naufraguem no mar da vida. Ajuda para que todos possam confiar em Ti. Dá a todos essa certeza. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O estudo da Santa Bíblia faz com que grandes homens se tornem amigos das Escrituras. Coelho Neto diz: o livro da minha alma, aqui o tenho, é a Bíblia. Conservo sempre a minha cabeceira e a minha mão. É dele que tiro a água para a minha sede da verdade. É dele que tiro o bálsamo para as minhas dores. Empenhe-se você também ao estudo da palavra de Deus, e de seus lábios também transbordarão sábias afirmações, enaltecendo-a. Inscreva-se no curso bíblico que está à sua disposição. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Chame agora mesmo 416-259-8608. Lembre que a oferta é gratuita. A operadora necessita de seu nome, endereço, número de telefone, juntamente com o nome da oferta que você deseja. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada, sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Agradecendo as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. E agora chegou o momento de nós terminarmos. Mas com certeza quero vê-lo na próxima semana. Mas gostaria de lembrá-lo, amigo. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.